Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Nesta segunda parte sobre a justiça de Deus, abordamos a justiça remunerativa, que se refere às recompensas concedidas aos seres racionais, como homens e anjos, com base em suas boas ações. É crucial destacar que as bênçãos da justiça remunerativa estão sempre condicionadas à observância do pacto estabelecido por Deus. Em suma, as bênçãos da justiça remunerativa são uma manifestação da fidelidade e generosidade de Deus para com seu povo, mas não são conquistadas por mérito humano. Acompanhe-nos nessa jornada de descoberta e aprendizado. O ser de Deus, parte 31. Atributos comunicáveis, atributos morais, a justiça de Deus, parte 2. 3.1 Justiça remunerativa. É a recompensa distribuída aos seres racionais, homens e anjos, em virtude daquilo que eles fazem de bom. As bênçãos da justiça remunerativa são sempre condicionais. É muito importante observar que a recompensa que Deus concede aos que fazem o bem sempre está relacionada à observância do pacto. Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Deuteronômio 7 do verso 12 ao 14. Pode ser aprendido claramente do texto que as bênçãos ali prometidas possuem um caráter eminentemente condicional, pois o próprio Deus coloca se conectado à obediência a seus preceitos, que Deus chama de juízos, para que o povo recebesse as bênçãos de caráter temporal mencionada no texto, conforme 2 Crônicas 6 verso 14 e 15. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente, o disseste e, pelo teu poder, o cumpriste, como hoje se vê. É importante frisar que o ser justo relaciona-se, neste contexto, não à perspectiva teológica de ser justificado, mas porque se sabe justificado e consciente da santidade de Deus, o Filho de Deus anda em retidão, ou melhor de uma forma digna da vocação a que foste chamado. E a estes que andam desta forma, o Senhor resolveu recompensar, pois estes lhe obedecem e cumprem pela graça os seus preceitos, no mínimo no sentido da real motivação. Disse-lhe o Senhor: Muito bom servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. Mateus 25 verso 21. É óbvio que este verso é ensino de parábola e nem todos seus detalhes devem ser tomados como regra, mas há princípios que devem ser levados em conta em qualquer época. A parábola é a dos talentos e o princípio mais importante é que o servo recebe de acordo com o que faz. Portanto, o servo é recompensado proporcionalmente, de acordo com o produto de seu trabalho. As bênçãos da justiça remunerativa não são meritórias. A criatura não tem mérito algum diante do Criador pelas coisas boas que faz. Logo, jamais pode alegar mérito pelo que faz, de forma que o Senhor venha a se tornar devedor do ser humano. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17 verso 10. Este verso nos ensina o princípio do demérito humano, além de enfatizar importantes princípios, quais sejam: somos servos, e como tais, somos sujeitos às ordens de nossos senhores.
O dever de um servo é o de obedecer a seu senhor. A obediência não merece uma recompensa, porque ela é uma obrigação. Quando um servo faz tudo o que lhe é ordenado, ele ainda é um servo inútil porque fez apenas o que devia. O servo recebe a recompensa de seu trabalho. É o seu salário, mas tudo o que ele faz não é meritório, porque é seu dever cumprir ordens. E é neste contexto que devemos entender este verso. Não é um trabalho movido pelo amor, mas por causa da ordenança. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? 1 Coríntios 4 verso 7. Neste verso Paulo está tratando com pessoas que se jactavam do que eram e do que possuíam. Eram pessoas cheias de soberba porque se achavam melhores do que Paulo e Apolo, e eram cheias de si, versos do 6 ao 8. Os crentes em Corinto eram pessoas que possuíam dons, mas Paulo lhes ensina algumas verdades que todos nós devemos aprender. Nenhum deles tinha o direito à jactância, isto é, de querer se sobressair perante os outros e ficar gabando do que possuía. Na verdade, grande parte dos coríntios eram arrogantes, inchados, cheios de si, tinham a si mesmos em alta conta e se comparavam com os outros, e talvez dissessem a si mesmos: sou mais eu. Paulo lhes ensina uma verdade importantíssima. Humildade genuína, não a fingida. Se possuíam alguma coisa, estas coisas não eram inerentes nem essenciais a eles, mas eram posses derivadas. Haviam sido recebidas de alguém. Não pertenciam a eles por natureza. E aí vem outra importante lição. Todos nós temos alguma coisa e a temos porque a recebemos. Se não a tivéssemos recebido, não seríamos nada. Em outras palavras, tudo vem do Senhor. Quando fazemos coisas boas e que agradam a Deus, quando temos coisas boas e que agradam aos outros, devemos entender que tudo nos foi dado graciosamente por Deus, são capacitações vindas do alto para o nosso bem e para o proveito dos outros. Jamais devemos pensar que as temos em virtude de nosso próprio mérito. As bênçãos da justiça remunerativa são produto do pacto. As recompensas que Deus dá ao homem vêm como fruto de sua relação de pacto com seu povo e é, em última instância, expressão da bondade divina, não devendo ser nunca considerada como meritório da parte do homem. A Confissão de Westminster diz assim sobre isto: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, a qual foi ele servido de significar por meio de um pacto. Em outras palavras, a recompensa da obediência da criatura é, em consequência, resultado da promessa divina. Não existe obrigação do Criador de recompensar os que lhe servem, mas ele assim o faz porque prometeu em pacto. E ele é sempre fiel às suas promessas. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos. 1 Crônicas 29 verso 14. Davi teve uma compreensão extraordinária desta verdade pactual. Ele entendeu que, quando damos a Deus alguma coisa, não temos de que nos jactar, porque tudo o que lhe damos é produto direto daquilo que ele nos dá. Todavia, há um sentido em que Deus vê-se compelido a recompensar as suas criaturas. Ele próprio estabeleceu promessas e é fiel a elas. Neste sentido, a criatura pode pedir que ele as cumpra. Um homem obediente pode pleitear a promessa divina como base para sua recompensa. Deus é honrado quando pleiteamos o cumprimento da promessa, e ele é honrado quando a sua criatura confia na sua fidelidade, 2 Timóteo 2 verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Neste sentido pode-se dizer que Deus se torna devedor aos homens, isto é, através de suas promessas do pacto. Agostinho disse: Deus tornou-se nosso devedor, não por receber alguma coisa, mas por prometer aquilo que lhe agradou. Porque foi por sua generosidade que ele se dignou a fazer a si mesmo um devedor. Observação importante.
O pecado é uma ação da vontade não assistida pela graça, mas a santidade é uma ação da vontade trazida por Deus. Tudo o que temos é chamado de herança. Atos 20 verso 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Efésios 1 do verso 11 ao 14, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mas herança não é um pagamento de um débito para com o homem, mas resultado de um relacionamento amoroso de pacto, em que Deus se coloca na posição de pai e nós da de filhos. Todavia uma herança pode ser chamada de uma recompensa por uma obediência filial, assim como a bênção do estado futuro pode ser considerada como uma recompensa pela obediência do cristão aqui nesta presente vida. Quando Deus recompensa um cristão pela sua severa luta contra o pecado dentro de si, ele não recompensa a luta de Deus, mas a do homem. Embora a luta tenha sido começada, sustentada e feita bem-sucedida pelo Espírito Santo, todavia, ela foi, antes de tudo, um conflito humano contra o pecado, não um conflito divino. Isto é recompensável e, quando Deus recompensa, ele não recompensa a si mesmo, mas a sua criatura. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.